Cuidado que nesse momento o pau-brasil ele não é o principal produto econômico da colônia brasileira. Já temos aí o açúcar que já está dentro do seu princípio de crescimento. Tranquilo? A França Antártica vai ter dois líderes. Villegagnon, que vai ser o principal comandante das duas comitivas, porém nós vamos ter Nicolas Duran, que vai comandar a menor. Nesse intuito de controle, nós vamos perceber o grupo que vai se deslocar para a França Antártica vai ser os Huguenotes, que são aqueles personagens que são os protestantes do movimento que já está ocorrendo na Europa, beleza? A França Antártica ela vai vir com o objetivo de colonizar, e com esse intuito também, a monarquia, a coroa, quando a gente fala coroa, nós estamos falando do objeto que se coloca na cabeça para titular aquele personagem como monarca. A coroa vai mandar para cá, especificamente, um novo governador-geral para estar tentando expulsar os franceses da Baía de Guanabara. E aí você tem que olhar para o período. Se você olha para o período, que a França Antártica é 1555 a 1567, quando você olha para o final, você consegue perceber então que nós estamos falando do último governador-geral, o Ming de Sa. Beleza? Ming de Sa vai ter um personagem que é o seu infante, que é o seu sobrinho Estácio de Sa, o qual o mesmo vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, entrando ali pela Praia Vermelha, e é esse mesmo, com o apoio dos índios, né, os guaranis, na Confederação dos Tamoios, que vão conseguir expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Não pense que os franceses foram embora e nunca mais voltaram não. Os caras vão vir, os caras vão dar uma sufocada aqui de vez em quando, beleza? E aí, nós vamos ver agora a França equinocial. É aquela França que atua na parte do norte, por cima. A França equinocial vai, apesar do período muito curto da França equinocial, 3 anos, é a que mais traz consequências de benefício para a França. Ó, quando ela entra, ela vai entrar pelo Maranhão, pela capitania do Maranhão. E lá, a mesma vai fundar uma vila, consequentemente uma cidade, a vila de São Luís do Maranhão, o qual, neste momento, na França, a dinastia dos Luíses, né? O rei da França, chamado Luís, vai ganhar essa homenagem. E até hoje, por sinal, é a capital do Maranhão, São Luís do Maranhão. Qual era o objetivo dessa França equinocial? Essa França equinocial, ela já tinha um objetivo, fundar colônia e participar do comércio, do pau-brasil e das drogas do sertão. O que são as drogas do sertão, professor? É aquilo que a gente falou, são as especiarias locais, principalmente encontradas por índio, tá? E aí, essa mesma França equinocial, ela vai atuar circulando pelos canais hidrográficos daquela região, beleza? Vai ser então que uma comitiva organizada e comandada por Jerônimo de Albuquerque, um português, vai conseguir expulsar os franceses do Maranhão. Se os senhores olharem para a data, percebam, ó, 12 a 15, ou seja, dentro desse período, nós somos da União Ibérica, 1580 a 1640. Esse território pertence à Espanha, mas quem expulsa? Um português? Sim, Tratado de Tomar, 1581. Lembra? Aquele tratado que diz que o rei espanhol não vai interferir na administração e organização do Império Português. Jerônimo expulsa os franceses do Maranhão, porém, se os senhores levarem em conta, essa França, ela faz aquele movimento militar que a gente fala, ele foge para dentro. Então, quando ele, em vez de a França sair e dar o walk e voltar para a Europa, ela vai adentrar o rio Amazonas. Nessa que ela entra, o interesse dela para o Brasil, ela vai começar a comercializar dentro da Baía Hidrográfica Amazônica. Porém, entrou pelo território português,
brasileiro e já está dentro do território espanhol, beleza? Aí nós temos que olhar agora para a Europa. A Europa, nesse momento, já começou a ter conflito por disputa do trono. Vai ser então em 1713, em um dos tratados de Utrecht, Tratado de Utrecht, são dois, tá? 1713 e 1715. Os tratados vai trazer um benefício muito grandioso de uma forma territorial para a França, porque nesse tratado, o Tratado de Utrecht, vai ser acordado o seguinte: a França abandona o rio Amazonas e, em troca, Portugal vai ceder terras acima do rio Oiapoque. O rio Oiapoque, supostamente, já foi comprovado que não, é o limite mais alto do norte do Brasil. Então, terras acima do rio Oiapoque, Guiana Francesa. Então, aquele território Guiana Francesa, que até hoje pertence a eles, foi negociado e acordado como consequência da invasão da França equinocial. Beleza? Agora nós vamos falar um pouco sobre as invasões holandesas ao Nordeste, que caiu na prova dos senhores agora, nessa última. Foi anulada a questão, porque teve erro na digitação lá da data, mas demonstra que cai. Beleza? Invasão holandesa. A invasão holandesa, ela é também direcionada em dois movimentos. Aí nós temos que focar que esse movimento, ela se dá em leste e oeste, ou leste e oeste, mas elas vão ganhar um outro formato na sua nomenclatura. Companhia das Índias Ocidentais e Companhia das Índias Orientais. Qual é o bizu? Tá com dúvida? Olha para o mapa, pensa, Oriente, Japão, Ocidente, América. Por quê? Já teve questão dos senhores, mais ou menos assim. O descobridor da América, o italiano, saiu de leste rumo ao oeste. Ou seja, uma que você, Itália descobrindo a América, porque foi um italiano, foi um genovês, na verdade, prestando serviço para a Espanha. Então essa Holanda, principalmente essa Holanda, ela começa a questionar os seus direitos de negociar impostos dos colonizadores. Vai ser quando a Espanha vai proibir a Holanda de comercializar nos portos do seu império. Aí, quando você olha para a data, você percebe que a invasão holandesa, as invasões holandesas, elas começam a partir de 1624, ou seja, dentro do período da União Ibérica. Então, quem proíbe? Espanha, certo? Então, a Holanda, ela vai começar a invadir territórios onde ela está proibida de comercializar, com interesse principalmente comercial. Por quê? A União Ibérica, ela tem o intuito de monopolizar o comércio do Novo Mundo. E aí essa Holanda, que vai ser financiada pelos principais comerciantes e banqueiros locais da época, vão criar a conhecida Companhia das Índias Ocidentais, aonde o seu principal objetivo é pegar o principal produtor de açúcar daquele período. Principal produtor de açúcar daquele período? Colônia brasileira. Especificamente qual capitania? Pernambuco. Porém, em 1624, a ideia dos holandeses era invadir o centro da organização dessa colônia. E eles vão invadir com o seu primeiro teor em 1624 pela Bahia. Eles invadem a Bahia em 1624, vão conseguir adentrar, invadir, não é ocupar, beleza? Eles invadem em 1624, vão fazer confrontos de disputa territorial. Os baianos, nesse momento, por ser dentro de um processo e o local ser o local mais organizado, teoricamente, da colônia, não vão conseguir sucesso. Vão perder esse investimento e vão voltar para a Holanda. Beleza? 1624. 1628,
eles vão conseguir sequestrar um Manaus. Manaus é como se fosse um cargueiro da época de prata, vinda da América em direção à Espanha. E a partir desse sequestro, dessa captura desse navio de prata, eles vão se reorganizar a partir de 1628 e em 1630 eles voltam para invadir o Brasil. Só que agora eles vão entrar por Pernambuco. Ali entrando por Pernambuco, eles vão encontrar uma província desorganizada, desprotegida, e eles vão conseguir, de um certo modo, com mais facilidade, dominar a capitania de Pernambuco. Vai ser então que nesse período que nós estamos falando, que eles vão ficar até 1654, vai ser nesse período que a coroa holandesa, a organização holandesa, vai enviar para cá um governador para administrar essa nova posse, Maurício de Nassau, João Maurício de Nassau, mais conhecido como Nassau, fica muito mais popularizado com esse termo, e esse governador vai fazer ações que vai criterizar o aceite da Holanda dentro do território pernambucano, ou seja, no território brasileiro. Nassau vai conseguir obter sucesso e vai conquistar o Nordeste brasileiro. Quais são as principais características de Nassau dentro dessa implantação? Primeira coisa, fundamental, a concessão de empréstimos. Assim que Nassau chega, ele vai emprestar dinheiro para os senhores locais, para recuperar os seus engenhos. Por quê? Recuperar de quê? No confronto de disputa local, nós vamos ter a famosa arte da guerra, né? Chun lá, que vai ser a técnica de terra devastada. Assim que os pernambucanos vêm perdendo o confronto, eles vêm destruindo os engenhos, as fazendas, os animais, de fora para dentro. E aí, quando Nassau chega, ele vai concedendo empréstimos para recuperar os engenhos. Porque o maior interesse da Holanda sempre foi o açúcar aqui no Brasil. Outra coisa, ele vai respeitar o poder local. Ele não vai interferir nas qualificações e nas posses dos homens bons. Lembra dos homens bons? Aqueles que fazem parte das câmaras municipais, senhores de engenhos, senhores de escravo. Ele não interfere, sempre utilizando aquela técnica lá da arte da guerra, né? E outra coisa, ele vai urbanizar a cidade de Maurícia. A cidade de Maurícia vai ser a cidade de Recife, que vai ser substituída em homenagem a ele pelo nome Maurício de Nassau. Vai trazer para cá uma comitiva artística, os artistas conceituados holandeses, para estar desenvolvendo aqui uma questão mais cultural, Pison, que é um dos mais conhecidos. E Nassau vai ser um personagem muito aceito, muito bem aceito nessa região. Tolerância religiosa total, não vai ter essa questão de ser cristão, tem que ser cristão em território português, tem que ser cristão em território espanhol, ou cristão novo, ou cristão velho, como nós vimos no começo da administração. E aí chega um momento que o rei, os monarcas, eles utilizam aquele famoso livro lá, O Príncipe de Maquiavel. Não se pode deixar por muito tempo um do seu mandatário no seu território, pois ganha posse, direito e vai querer te dar uma traição. Então eles substituem esses personagens de 5 a 7 anos, e aí vai ser o momento que Nassau vai ser substituído. Ao substituir Nassau, os novos governadores vão chegando e as primeiras coisas que eles vão requerendo de volta são os empréstimos. E aí já viu, né? Pegaram, na hora de pagar, deu ruim. Vai ser nesse momento que os pernambucanos vão se levantar na conhecida primeira insurreição pernambucana. Chama atenção, foca aqui. Essa insurreição pernambucana vai dar origem, segundo ao Exército, há como se questionar isso, mas está no seu edital, está no livro do seu edital, então é verdade, que a partir da insurreição pernambucana nós vamos ter a formação do primeiro Exército Brasileiro. Pois, nesse momento, vão se juntar e se organizar grupos de etnias diferentes, homens brancos, colonos, os indígenas e os negros libertos, vão se juntar para lutar e expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro, beleza? Mas quem são? Quais são os nomes dos líderes?
formou o exército brasileiro. Se faz necessário pelo menos saber o nome dos líderes. Vamos lá. Grupo dos colonos, os brancos. André Vital de Negreiro, beleza? Os indígenas. Poti, Felipe, Camarão. Camarão, pele vermelha. Acredito que seja o mais fácil. E aí, o negro, que deveria ser uma referência, né? Hoje, dentro da sociedade da cultura negra, que é o Henrique Dias. Esses três personagens líderes formados conforme o exército, o primeiro exército brasileiro, e aí vai se ocorrer uma disputa, uma batalha, onde os senhores, assim que estiverem lá fardados, munidos, vão ter que aprender a quarta canção, a canção dos Guararapes, em referência à batalha que vai expulsar os holandeses do Brasil, beleza? Só para contextualizar, essa Holanda que está atuando aqui, nós vamos ter uma outra Holanda que vai estar atuando aqui, na África. Nós temos a Companhia Ocidental e a Companhia Oriental. Essa Oriental que vai estar em Luanda, ela vai estar bloqueando a saída de negros da África. Ou seja, senhores, mão de obra. Não vai estar entrando mão de obra, enfraquecendo cada vez mais essa colônia do seu movimento econômico. Chamando a atenção que esse período, ó, 1624, ou seja, 1624, a Holanda, quando entra no Brasil, ela entra com o comum. Quem deixa entrar é a Espanha. Porém, quem manda embora é no período que já não é espanhol, já é a dinastia de Bragança, português. Beleza? Expulsamos os holandeses. Os holandeses, assim como a França, não está aquele Moonwalker, boladão do Michael Jackson voltando para a Europa, eles vão se direcionar para o Caribe, as Antilhas. E a partir das Antilhas, a produção do açúcar vai ser maior e de melhor qualidade. O solo, o território, o clima favorece ao cultivo da cana-de-açúcar. E também o refino do açúcar holandês é de melhor qualidade. Nesse momento, a nossa economia, que era voltada no açúcar, vai declinar. E aí, nas nossas próximas aulas, que nós vamos falar do próximo produto econômico, nós vamos ver que isso vai interferir no movimento econômico, social, político dentro dessa colônia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, acompanhado. Não dá para ficar só por aqui, tem que aprofundar. E, senhores, aprofundar pelo livro do edital global, pela apostila que os senhores têm em mão. Vai fundo, aproveita, exercício, muito exercício, porque isso aqui, ó, é uma sinalização, mas o diferencial é aprofundamento e exercício. Vai dar certo, beleza?